Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gi Brasil e hoje a gente vai ter uma aula, né, sobre o cuidado nutricional da gestação. Vamos passar todos os trimestres e quais são as avaliações e condutas nutricionais a serem feitas, né, com essa paciente, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é um pouquinho da fisiologia da gestação. Então, a gestação ela é um momento da vida da mulher com intensa modificação biológica e psicológica, a gente não pode esquecer disso. A gente não tem como dissociar as modificações gestacionais, né, observadas numa gestante, no sentido de mudança corporal mesmo, anatômica, e as modificações psicológicas. Então, por vezes, essa gestante ela vai experienciar momentos de medo, angústia, ansiedade. E é importante a gente entender como isso acontece para a gente poder modular isso melhor no consultório. Dentre essas modificações anatômicas, a gente pode destacar alguns sistemas, digamos assim, que vão estar muito mais envolvidos com isso. Então, a gestante ela vai experimentar uma hipertrofia uterina e um edema de colo, ou seja, esse útero ele precisa crescer muitas vezes para acomodar esse bebê, né? Então, ele cresce, por isso ele hipertrofia. Os vasos que estão chegando ali naquele útero também são modificados, a gente tem um aumento de vascularização para poder gerar mais sangue para esse bebê que tem uma demanda maior, né, nutricional, que só se alimenta a partir dessa mãe, então eu tenho ali um momento de vascularização. Tem liberação de enzimas que vão fazer com que os ligamentos fiquem mais frouxos, né, um afrouxamento nos ligamentos, justamente porque, durante o parto, eu preciso que essa pelve dessa mulher ela se abra, né, para que eu tenha, então, a expulsão desse bebê. Então, se esses ligamentos não forem afrouxados, o parto pode ser complicado. Então, a gente já tem a liberação de uma enzima durante a gestação que vai fazer com que esses ligamentos eles fiquem mais afrouxados, né? A gente tem um aumento de volume de sangue, então, em torno de 1 a 1,5 litro a mais de sangue vai circular nessa mulher, o que gera uma demanda cardiovascular muito maior. A gente tem aumento, vasodilatação, corpo inteiro, aumento de débito cardíaco, então esse coração ele vai precisar trabalhar muito mais para bombear esse volume de sangue para todo o corpo, né? Então a gente tem uma demanda muito maior do sistema cardiovascular. Esse aumento dessa vasodilatação periférica vão levar a uma dispneia e um edema nasal, então fica uma dificuldade de respirar, porque os vasos, principalmente do nariz, né, vão ficar mais inchados, cheios de sangue, e isso dificulta a respiração. Então, essa mulher frequentemente tem uma dificuldade respiratória por conta desse entupimento nasal. Além disso, ela vai apresentar uma dificuldade de respiração, ela pode, né, mas é muito comum, e especialmente no terceiro trimestre. A gente tem uma redução no tamanho da bexiga, então a bexiga vai ficar bem comprimida, bem pequenininha. Isso faz com que eu tenha um aumento de frequência de ir ao banheiro. Aumento do volume urinário, justamente porque eu tenho mais sangue circulante, então eu filtro mais, logo eu faço mais xixi. Esse aumento de volume urinário, né, esse aumento, essa maior frequência de idas ao banheiro, por vezes incomoda essa mulher. E aí faz com que ela frequentemente reduza a ingestão de líquidos, e isso aumenta a chance de ter infecções urinárias. Além, claro, da alteração anatômica. Então, como eu disse a vocês, por conta dessa bexiga ficar muito pequenininha, essa redução no tamanho da bexiga também favorece, né, o aparecimento de infecções urinárias, tá? A gestação ela vai ser dividida em 3 trimestres, né? Que são organizados a partir de semanas. Então, a gente vai ter o primeiro trimestre aí de 0 a 12 semanas de gestação, o segundo trimestre vai de 13 a 24 semanas, e o terceiro trimestre vai de 25 semanas até a data do parto. Esses trimestres, o parto, ele deve acontecer a partir de 37 semanas, então a gente fala que um bebê que nasce a partir de 37 semanas é considerado um bebê a termo, ou um bebê no prazo, e ele pode nascer entre 37 a 42 semanas, está tudo certo, tá? Não passou da hora de nascer. Então, entre 37 semanas e 42 semanas.
é considerado um bebê a ter. Essa gestante, ela precisa ter um acompanhamento pré-natal. Esse binômio, mãe e bebê, até o 2º ano de vida, ele é considerado, são considerados, né, os seres humanos mais vulneráveis que a gente tem na face da Terra. Por quê? Porque, olha, pensa, a gestante, ela está carregando uma criança, ela tem uma demanda nutricional diferenciada, ela não consegue executar as atividades de trabalho igual ela realizava antes de gestar. Então, ela precisa de cuidados, né, do ambiente, um cuidado social mesmo, para que ela consiga gestar de maneira tranquila e adequada. E aquele bebê, desde a barriga da mãe, ele depende completamente dessa mãe. Tanto no sentido do que ele vai obter de nutriente, até como que ela vai se alimentar, ou o que ela vai se expor, né, de poluentes e de substâncias químicas. Essa criança, o ser humano é um dos animais que nasce com maior dependência, né, dos pais, né, da mãe. Então, a gente não consegue, a gente precisa aprender, a gente precisa de um adulto que nos ensine tudo até a gente conseguir fazer as coisas sozinhos, né? E até os 2 anos de vida, a gente fala que é o momento ouro do desenvolvimento do ser humano. Por quê? Nessa faixa etária, a gente está desenvolvendo tanto a parte psíquica, no sentido de caráter, personalidade, valores, tudo isso é passado pelo ambiente onde essa criança ela é cuidada. Além disso, todo o alimento a criança não come sozinha, ela come o que um adulto dá para ela. A criança, ela não consegue trabalhar, ela precisa que alguém sustente ela. Então, pensa, são seres muito vulneráveis. E, além disso, até os 2 anos de vida, a gente tem uma vulnerabilidade, um maior risco de morte, desde a vida, desde a gestação. Então, a maioria dessas mortes, seja a morte infantil, né, a mortalidade infantil, ou a mortalidade materna, elas podem, na maioria das vezes, ser prevenidas. Por quê? Porque são condições que podem ser detectadas precocemente, fazendo um tratamento precoce, a gente tem um menor risco de vir a óbito aquela criança ou aquela mulher, né? Para que isso aconteça, ou seja, para que eu consiga reduzir o risco de mortalidade infantil e o risco de mortalidade materna, eu preciso que o pré-natal seja muito bem feito. Por quê? Porque é no pré-natal que o profissional, a equipe de atendimento daquela mulher vai conseguir identificar riscos preveníveis e tratar doenças diagnosticadas previamente ou não, tá? A Organização Mundial da Saúde preconiza que as mulheres deveriam fazer, no mínimo, 8 consultas pré-natal. Aliás, o mínimo de 6 e, idealmente, 8 consultas pré-natal durante a sua gestação, sendo que a primeira consulta pré-natal deve ser feita antes de 12 semanas. Porque nesse período a gente já consegue identificar demandas nutricionais, né? Qual a palavra, gente? Fugiu na memória? Carências nutricionais, realizar suplementações, diagnosticar doenças e minimizar, assim, o risco materno e fetal. O ideal é 8. No Brasil, a gente tem 63,1% da população grávida que realizou pelo menos 7 consultas, né? Mas isso é bom, né? Então a gente tem a maioria das nossas gestantes fazendo mais consultas, mas a gente ainda tem quase 1 milhão de mulheres que não fazem um acompanhamento pré-natal adequado, ou seja, a gente tem muito ainda que evoluir nesse processo no Brasil. Aliás, a gente precisa evoluir um monte de coisas, incluindo no cuidado pré-natal. O número de consultas é uma consulta inicialmente no primeiro trimestre, uma consulta por mês até 28 semanas, que dá ali, né, o iniciozinho do terceiro tri. Então, ela vai fazer 1, 2, 3, umas 4 consultas ali entre segundo e o iniciozinho do terceiro trimestre, mais um terceiro trimestre, onde ela tem, de fato, muito mais consultas pré-natais, porque ela vai ter consultas quinzenalmente até chegar a 36 semanas, e de 36 semanas a 42, ou seja, até o termo, até o nascimento do bebê, ela vai ter consultas semanais aí para acompanhar essa evolução e avaliar se há, por exemplo, algum risco ou há necessidade de uma cesárea por conta de algum problema que foi detectado, sabe?
o bebê, ele vai sair de uma célula, então pensa, na fecundação eu tenho um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, eles viram uma unidade de célula. Essa célula começa a se dividir, e ali no final do segundo trimestre já tem um bebê perfeito, praticamente formado, sendo, portanto, assim, a gente vai ter um desenvolvimento, uma elaboração, digamos assim, ou um aumento, né, dos tecidos, mas o bebê já está praticamente formado, né? Então, a gente vai ter, olha aqui, nesse gráfico eu coloco, tenho, né, uma imagem que mostra o desenvolvimento fetal, do Moore, de Embriologia, um livro, e ele mostra o desenvolvimento do embrião em semanas e os órgãos que estão sendo formados. Então, observem, até 16 semanas, com 8 semanas, a gente tem um coração formado, membros superiores e membros inferiores completamente formados direitinho. Entre 8 e até o final até o nascimento, esses olhos estão sendo desenvolvidos, a dentição está sendo formada, a genitália externa está sendo fechada, finalizada, e o sistema nervoso central, que ele vem sendo formado desde o momento em que esse folheto, né, embrionário, olha aqui, SNC, tá vendo? Em que esse folheto ele vai sendo dividido, em que esse embrião começa a ser separado, né? A gente tem a migração das células que vão formar o cérebro, né, o encéfalo, o sistema nervoso central sendo migrados, e ele vai finalizar, de fato, no termo, né, quando o bebê nasce. Além disso, depois que esse bebê nasceu, ainda tem um desenvolvimento, um aumento de tamanho de cérebro, um desenvolvimento cerebral muito maior nessa primeira infância, né, que é um momento, como eu disse, de ouro para o desenvolvimento infantil. Aqui eu tenho uma imagem dos estágios de Carnegie, não sei se é assim que fala, tá? Que mostram também o desenvolvimento desde o zigoto aqui, né, no dia 1 até 23, o 23º estágio, né, que vai ocorrer depois de 58 dias de gestação. Só para vocês verem uma imagenzinha, assim, digamos, de um embrião de fato, né, assim. E aí os nutrientes, né? Porque a gente está falando aqui de desenvolvimento embrionário, mas eu não falei nada de nutrição até agora, né? Só falei de fisiologia. Bom, os nutrientes, gente, especialmente os micronutrientes, porque assim, se eu falar com vocês que todo esse desenvolvimento necessita de energia, necessita de carboidratos, proteínas e lipídios, é óbvio, porque esse feto, para ele se dividir, ele vai precisar de energia. Mas além dessa energia, né, dessa mitocôndria funcionando, do metabolismo funcionando, eu vou ter uma demanda de micronutriente absurda, absurda. Porque pensa, isso é muito milagroso, assim, eu não consigo conceber que não seja obra divina, porque eu saio de uma célula, né, que vai se dividir e originar um ser vivo completo, um ser humano complexo e único em um período de 37 semanas. Então, isso é muito perfeito e muito incrível, e a gente tem uma demanda de nutrientes em toda essa fase de desenvolvimento, né, do bebê e depois também. Então, tem um artigo bem legal que ele mostra esse gráfico, essa tabela, digamos assim, com quais são os micronutrientes mais importantes em cada um dos estágios. Eu vou dar um zoomzinho para a gente conseguir ver juntos, tá? Então, a gente tem, mãe e pai antes da gestação, ou seja, no período que a gente chama de periconcepção, ali aqueles meses antes de ter, de fato, a fecundação. Então, quais são os nutrientes que vão ser importantes nesse estágio? Então, a gente vai ter especialmente, não é único, tá? Não é só, mas especialmente os nutrientes que compõem ou que ajudam ali no ciclo da homocisteína, que é a vitamina B6, B12 e folato, né, que é a vitamina B9. Por que isso aqui vai ser muito importante? DNA, metilação de proteínas. Então, toda a parte de desenvolvimento neural dessa criança, ela vai começar lá nas gônadas, né, de pai e mãe, enquanto eles estão desenvolvendo esse óvulo, esse espermatozoide. Então, eu preciso ter uma conservação desse DNA, esse DNA precisa estar bem dividido, direitinho, ter feito todas as meioses, estar com o número adequado de cromossomos e estar com uma expressão gênica correta. Então, para isso, eu preciso de uma metilação bem feita, até porque
o ciclo da homocisteína vai acontecer e ele vai ajudar na expressão desses genes. Por quê? O DNA fica enrolado em proteínas, são chamadas de estonas. E essas estonas são metiladas para aumentar ou reduzir a expressão de genes. A implantação, porque o óvulo ele vai ser fecundado lá nas trompas dessa mulher, e ele precisa sair das trompas e ir até o útero. No útero eu tenho aquele epitélio, o miométrio grande, vascularizado, bonito, e aí esse embriãozinho vai grudar nesse endométrio e ele entra dentro do endométrio. De fato entra, tá? Ali naquele local onde ele entrou, ele vai criando, vai tendo o desenvolvimento da placenta, né, para que para que esse embrião se fixe. Isso é o que a gente chama de implantação, né? Para que a implantação ela seja bem feita, eu vou precisar de outras vitaminas e minerais. Então, ó, cobre, iodo, selênio, zinco. Preciso de muita síntese de energia, preciso o funcionamento da mitocôndria adequado, preciso de estresse oxidativo e inflamação na medida certa para que haja implantação. Além disso, preciso de vitaminas, né? Vitamina B12, vitamina D, E, folato, tudo junto para que a gente consiga ter uma implantação bem feita. A placenta é o único órgão que se desenvolve depois que a gente nasce, tá? E é um órgão que se desenvolve somente na gestação. E ela serve para transportar os nutrientes da mãe para o bebê, né? Para que a placenta seja bem feita, né? Ou seja, ela faça essa atividade de maneira adequada, ela precisa estar muito bem vascularizada e com a transferência de nutrientes regulada. Para isso, a gente também vai precisar de outros cofatores, outras coenzimas, como vitamina C, vitamina D, E, folato, cobre, ferro, selênio, zinco, enfim. E no offspring, né, que é depois do nascimento, essa demanda por nutrientes não para. Então, eu preciso tanto de nutrientes para que a gente tenha aí um desenvolvimento fetal adequado, quanto depois para que esse bebê, quando nasça, ele tenha condições de continuar o desenvolvimento, né? Que esse cérebro dele continue se desenvolvendo de forma adequada. Para isso, eu ainda preciso de nutrientes. Então, é muito mais coisa do que a gente imagina. Eu tenho uma demanda maior do que a demanda dos indivíduos adultos e saudáveis, digamos assim. Essas demandas, no primeiro trimestre, vão ser satisfeitas, digamos assim, principalmente pelo que essa mãe já fazia de nutrição antes. Então, no primeiro tri, as reservas da mãe são muito importantes, mas depois ela vai precisar ter um aporte maior de nutrientes. Então, ó, no primeiro tri, eu tenho uma intensa modificação biológica, uma taxa de divisão celular muito grande, tá? E a fonte de nutrientes é a reserva, como eu disse, pré-gestacional, que essa mulher trouxe, né, de nutrientes antes. O crescimento celular vai ser chamado, do tipo hiperplásico, então eu vou ter um aumento lento, né? Eu tenho um aumento no número de células, por isso que é hiperplasia. E no 12º, né, no final da 12ª semana, que é no fim do primeiro trimestre, o bebê vai ter aí aproximadamente 300 gramas, ou seja, ele ainda é bem pequenininho, né? Aqui é um gráfico de um artigo que mostra quais são os estágios mais sensíveis de desenvolvimento humano ainda na gestação, né? Para impacto, por exemplo, de dano, de alguma lesão. Então, assim, desde o início, observe o seguinte: aqui eu tenho o finalzinho weeks, aqui, 12 weeks. 12 semanas é o final do primeiro trimestre. Observem que até aqui o final do primeiro trimestre é zona crítica de desenvolvimento de praticamente todos os órgãos. E muitas vezes essa mulher, e ainda nos estágios bem inícios, 4 semanas a mulher às vezes nem sabe que está grávida. E às vezes ela está se expondo a álcool, a drogas, enfim, a condições que não são adequadas, não são saudáveis, e até com agentes intoxicantes, e ela ainda nem descobriu que está grávida, né? Então, é para mostrar que esse início ele vai ser muito importante e determinante para os cuidados com essa gestação, tá? Quais são os nutrientes mais importantes a serem avaliados nesse período, né, e serem acompanhados?
Então, vitamina B9, ferro e zinco, metilfolato, porque ele vai ajudar no ciclo da homocisteína e previne, né? Defeitos de tubo neural, complexo B de um modo geral, porque não adianta só o B9 se não tem as outras vitaminas do complexo B. Vitamina D, gente, que ajuda em praticamente todos os processos. Vitamina E, que é antioxidante, e vitamina C, para que a gente tenha absorção desse ferro, e ela atua também como cofator e reduz o estresse oxidativo, né? Como eu falei, o metilfolato, ele é uma das moléculas que mais se fala, né? Assim, a falta de metilfolato, a falta de vitamina B9 está intimamente associada ao desenvolvimento de defeitos no tubo neural, defeitos graves, como espinha bífida, que vão levar a desfechos deletérios, desfechos negativos da gestação, coisas que não são agradáveis, né, adequadas. E isso vai depender, primeiro, do ambiente, ou seja, como é o consumo de metilfolato para essa mulher, bem como alterações genéticas que também podem impactar no desenvolvimento, tá? A vitamina B9, né, os folatos, a gente encontra em todas as folhas, todos os vegetais, então fonte de vitamina B9 são vegetais. Hoje é suplementado ácido fólico, né, que é ácido pteroil glutâmico, que não é de origem natural, ele é uma droga sintética, né, um suplemento sintético. E a gente pode suplementar ainda os folatos de outras fontes que eu vou mostrar para vocês, né? Esses folatos, por exemplo, o ácido fólico, que é sintético, ele não é ativo, ele não tem atividade biológica, tá? Para que ele tenha atividade biológica, ele precisa virar tetraidrofolato. Para ele virar tetraidrofolato, eu preciso de uma enzima que é de hidrofolato redutase, para transformar ele em dihidrofolato, que vai virar tetraidrofolato. Tetraidrofolato ainda não é a forma ativa. Tetraidrofolato precisa ser reduzido por uma enzima que é chamada de metiltetraidrofolato redutase em 5-metilfolato, 5-metiltetraidrofolato, né? Ou só metilfolato, que é, de fato, a forma ativa do ciclo da homocisteína. Então, o ácido fólico sintético não vai ser a forma ativa. Os folatos dietéticos também não são, novamente, a forma ativa. E aí a gente vai ter outras formas que podem ser usadas, como o ácido folínico, que ele entra direto aqui no tetraidrofolato, assim como os dihidrofolatos da dieta, tá? Observem que, independente disso, todos eles precisam ser ativados e virar 5-metilfolato, tá? O que é esse ciclo aqui da homocisteína? Então, a homocisteína, ela é a forma inativa, digamos assim, de um outro aminoácido que é a metionina. Metionina é um aminoácido apolar, doador de metilas. Então, ele doa CH3 para as moléculas que estão precisando. Tá vendo que aqui entra a metionina, acho que é metionina aciltransferase, se eu não me engano, ou metiltransferases, e aí, ciclos de metilação, DNA, proteínas e lipídios. Eles entram sem metilas e eles saem metilados, né? Ou seja, com o CH3 doado pela metionina. Quando ela doa esse CH3, ela vai virar homocisteína. A homocisteína não tem uma função biológica específica, né? Assim, digamos, eu vou aumentar a homocisteína por conta de eu preciso fazer tal coisa, sabe? Não existe isso no organismo. O que a gente sabe é que, na verdade, que o acúmulo dessa homocisteína é um problema e está intimamente relacionado com o desenvolvimento de doenças ou, na verdade, com desfechos negativos. Por exemplo, tem uma corte grande que foi feita na China, se não me engano, que conseguiu associar diretamente o valor de homocisteína plasmático e o aparecimento de doenças cardiovasculares nos próximos 5 anos. Então, não é bom que essa homocisteína suba muito. Como é que a gente reduz essa homocisteína? Ela pode passar por 2 vias bioquímicas. A via da metilação ou remetilação, que é quando ela vai receber essa metila do metilfolato. Então, o metilfolato doa a sua metila para a homocisteína, ela vira metionina de novo, fica feliz,
e o metilfolato vira tetraidrofolato e precisa voltar para o círculo novamente, né? Ou ela pode ainda ser eliminada por um processo chamado de transsulfuração, aonde, a partir dessa homocisteína, eu formo cisteína, que é um aminoácido sulfurado, e eu elimino esse aminoácido sulfurado depois via urinária, no ciclo da ureia. Só que o que eu quero destacar para vocês? Muito se fala da suplementação de ácido fólico. Então, tem que suplementar ácido fólico, tem que suplementar ácido fólico. Gente, foi uma coisa muito importante para as gestantes que a suplementação de ácido fólico fosse feita e que isso prevenia, de fato, os efeitos do tubo neural. Mas a gente já avançou o conhecimento e hoje a gente sabe que não adianta suplementar só ácido fólico. Por quê? Para esse ciclo da homocisteína funcionar bonitinho, eu preciso de vitamina B6, preciso de vitamina B12, preciso de uns outros cofatores que não tem nessa imagem, mas que também são importantes para o desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta suplementar só B9 isoladamente, porque no organismo ela vai trabalhar em conjunto com outros micronutrientes, né? E é importante conhecê-los também. Então, o que a gente vai avaliar na consulta de primeiro TRI? Então, avaliar o estado nutricional pré-gestacional. É obesa, tem sobrepeso, é eutrófica ou tem baixo peso? Avaliar o estilo de vida, especialmente, porque esse estilo de vida pré-gestacional vai impactar nos desfechos negativos ao longo da gestação, tá? Então, é muito importante isso ser feito. Suplementar o que for necessário, né, para essa gestante, pensando nas carências nutricionais e em como é a alimentação dela pré, tá? Que geralmente não muda muito, a não ser quando essa gestante tem muito enjoo nesse primeiro trimestre, né? E algumas relatam aumento de apetite, tá? Calcula-se o IMC pré-gestacional, porque você seleciona a partir desse IMC qual curva de ganho de peso que você vai fazer, tá? Então, você avalia isso para você escolher a curva e que é a curva que vai ser utilizada durante toda a gestação dessa mulher, tá? Então, aqui tem os exemplos das curvas: baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Observem o seguinte: toda gestante, não interessa se ela está com baixo peso, sobrepeso, eutrófico ou obesa, ela vai ter ganho de peso. Eu quero que a curva seja ascendente. Minimamente, gente, ela vai ganhar aí, pensa, 3 quilos do bebê, mais uns 2 quilos de retenção, mais a mama que cresce, vai ter ganho de peso. O que vai diferenciar entre as categorias é quanto de peso ela pode ou ela deve, na verdade, ganhar durante a gestação, tá? Porque essa quantidade vai variar. Ó. Sobrepeso é de 7 a 9 quilos, que é o recomendado, e obesa de 5 a 7 quilos, né? Isso é para prevenir desfechos negativos da gestação, tá bom? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, porque frequentemente a gente recebe no consultório mulheres muito preocupadas com o ganho de peso e informando que não querem ganhar peso. Eu não quero engordar na gestação. Cara, todo mundo vai engordar. Mas o que é importante é você ganhar o peso adequado. Por quê? Primeiro, para você não ter desfecho negativo, se não aumentar o risco durante aquela gestação. E segundo, para você não ter, você facilitar também a perda de peso pós-gestacional, porque essa mulher quer ter o filho dela saudável, mas ela quer voltar ao corpo que ela tinha antes, né? E se ela ganhar, 22 quilos na gestação, vai ser mais difícil ela perder 22 quilos no pós-parto. Né? Então, isso é importante ter essa conscientização. Também uma coisa importante. Muito se fala assim, a gestante pode tudo, ela tem que comer por 2. Não é verdade. Especialmente nesse primeiro trimestre, ela não deve nem ter acréscimo calórico. Porque esse desenvolvimento fetal, a demanda da mãe de energia, digamos assim, está muito pequena ainda. Não justifica ganho de peso nessa faixa gestacional, tá? O que acontece é que ela tem vontades e todo mundo faz a vontade da grávida, né? E especialmente se a vontade for comer um bolo, comer uma pizza, comer alguma coisa que tem uma densidade calórica maior. Não estou demonizando esses alimentos, não é isso.
ela pode comer tudo isso, tá? Não é para viver numa bolha, mas ela tem que comer com parcimônia, tem que trabalhar bastante o domínio próprio. Quais são os exames que devem ser solicitados? Então, todos os exames para metabolismo de ferro, função hepática e função renal, para ver como é que está o funcionamento. Metabolismo de glicose, aqui eu incluo a hemoglobina glicada, porque eu preciso saber como é o histórico da glicemia dessa mulher. A função tireoidiana, né, para ver se há necessidade de suplementação, né, o hipotireoidismo gestacional, por exemplo. Homocisteína e PCR, para avaliar essa ferritina. Vitaminas e minerais, quando possível, né? Isso aqui é o ideal, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer. É muito importante para o nutricionista ainda fazer o acompanhamento ultrassonográfico. Então, a partir entre 7 e 8 semanas é feito a primeira ultrassom para determinar a data prevista do parto, a confirmação da gestação, ver se é gemelar ou não, e o local da implantação, que vai ser importante para o acompanhamento, né? Essa primeira ultrassom é só para isso mesmo. Então, a gente não pega muitos dados morfométricos, tá? Então, a gente vai avaliar, isso, implantou, beleza. É um saco gestacional ou 2, ou 3, né? Aonde está implantado esse embrião e faz o cálculo da DPP, que a gente pode fazer ele manual, mas é mais fidedigno pela ultrassom. Além disso, no primeiro trimestre, a gente faz a primeira ultrassom morfológica, né? Com Doppler, que essa ultrassom é importante porque ela vai avaliar a morfologia do bebê. O que é a morfologia do bebê? Tem todos os braços, todas as pernas, todos os dedos, como é que está a cabeça, eles fazem a medida, né, da nuca, entre outras coisas, para calcular 2 pontos importantes. Primeiro, o risco de anomalia cromossômica é risco. Pode ter gestante que vem com risco aumentado e o bebê vem com anomalia cromossômica. Pode ter gestante com risco reduzido do cálculo e o bebê... pode vir gestante com risco aumentado e o bebê não vem com anomalia cromossômica, assim como pode acontecer de ter uma gestante com cálculo de risco baixo e ela aparecer com um bebê com risco com anomalia cromossômica. Tá? As duas realidades existem, tá? É um cálculo. E nessa ultrassom também é feito o cálculo de risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia na gestante, que para a gente é um cálculo importante. Por quê? Porque ali ele vai fazer várias perguntas para essa mulher e a partir das respostas dela ele determina qual é o risco. E aí, a partir desse risco, você tem que fazer uma conduta diferenciada na sua gestante, tá? Nesse momento, não é feito morfometria. O que é morfometria? Metria, medição. A gente não mede o bebê, tá? Então, é isso que você vai avaliar e você vai descrever lá no seu prontuário. Ultrassonografia, ultrassom morfológica, tudo normal, Doppler adequado, enfim. E assim sucessivamente, tá? Precisa anotar, precisa avaliar, precisa acompanhar. No final do segundo, aliás, beleza, passamos o primeiro trimestre, já avaliamos essa gestante, agora a gente vai fazer a avaliação e a conduta do segundo trimestre. No segundo trimestre, que vai de 13 a 27 semanas mais ou menos, a gente vai ter a ossificação completa do bebê, então os ossinhos vão finalizar, depois eles vão ficar desse tamanho para sempre? Lógico que não. Então, acabou aqui a ossificação e eles vão crescer de tamanho, tá? Na maioria das mulheres, os enjoos que aconteciam no primeiro tri vão embora, e aí ela volta a comer bem, né, a se alimentar direitinho e tudo mais, no segundo trimestre, o que é um momento de atenção, porque quando melhora os enjoos, em geral, ela aumenta a fome, justamente porque o bebê está ganhando peso e ele está crescendo. Então, os hormônios placentários vão gerar nessa mulher uma vontade maior de comer. Então, ela aumenta a fome consideravelmente. E isso é arriscado, por quê? Ela tende a ganhar mais peso no segundo trimestre, o que vai ser um problema depois no cálculo de ganho de peso final da gestação, tá? Então, ela precisa tomar cuidado aqui no segundo trimestre, porque a fome vai aumentar, mas ela não pode ceder à tentação, ela tem que seguir o plano para que a gente não tenha maior risco. Como eu falei que os enjoos melhoram, a gente tem um quadro que é chamado de hiperemese gravídica, em que é um quadro que não se sabe exatamente por quê, mas aquela
mulher é mais sensível aos hormônios da gestação e ela acaba enjoando a gravidez inteira, tá? Tem uma nutri aqui do Espírito Santo famosa que ela tem 3 filhos, né? E ela fala que teve hiperemese às 3 gestações, né? E assim, bem complicado porque não consegue comer nada, é bem difícil, tá? No final do segundo trimestre, o bebê tem aproximadamente 1 quilo. Gravem esses valores que a gente, no segundo trimestre, vocês vão ver como isso é interessante, o desenvolvimento, né? E o cérebro, né, o encéfalo, também se desenvolve consideravelmente nesse final do segundo tri. Olha que bonito esse gráfico, é de um artigo publicado na Nature, que ele mostra o desenvolvimento o espessamento cortical, o volume da substância branca cerebral, o volume da substância cinzenta cerebral. Observem aqui, concepção, nascimento. Da concepção ao nascimento, a gente tem um crescimento de quase 90% de espessura do córtex, que é, gente, a parte do cérebro que controla todas as nossas funções superiores. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, linda. E depois, até o primeiro ano de vida, a gente vai ter a finalização, digamos assim, o molde. Essa camada cortical, ela cresce ainda mais até o final do primeiro mês de vida, e a gente tem um aumento de volume da substância cinzenta cerebral. A substância cinzenta cerebral é onde a gente tem sinapse, né? É onde ficam os núcleos de neurônio, os corpos celulares dos neurônios, é onde eles fazem sinapses, é onde se aprende, e todo esse aprendizado, pensa, a criança tem que sair do falar nada, apenas mamar, com 0, né, mês, recém-nascido, e com 1 ano, ele já sabe andar. Para que isso aconteça, eu preciso que tenha muita sinapse acontecendo, muito aprendizado. Ele precisa ver muitas pessoas fazendo isso, para que ele consiga aumentar essa espessura de substância cinzenta cerebral, tá? Então, isso é muito legal. Nessa fase, no segundo trimestre, a gente vai ter fatores externos influenciando nessa fase, porque a gente vai ter emoções, a mulher começa a sentir o bebê mexer, o estilo de vida dela vai começar a pesar ainda mais, o ganho de peso e a alimentação. Então, esse conjunto de coisas vai determinar ganho de peso e risco dessa gestante. Por quê? A partir de 25 semanas, a gente tem algumas mudanças corporais que vão favorecer ou não o aumento de pressão e a resistência à insulina, que eu vou explicar mais um pouquinho. Então, essa gestante, ela precisa seguir bem certinho na linha, especialmente aqui no segundo trimestre, porque ela vai ter, ela vai fazer a prova, né, do teste de tolerância oral à glicose, que eu vou falar daqui a pouco, para ver se tem ou não diabetes gestacional. E, além disso, ela pode começar a pressão dela subir e ter um risco maior de pré-eclâmpsia. Abrir, na verdade, a pré-eclâmpsia. Nessa fase da vida, vai ser importante, então, orientar ela sobre a alimentação correta e, caso seja necessário, suplementar cálcio. O Ministério da Saúde brasileiro preconizou 1 grama de cálcio, de carbonato de cálcio, para todas as gestantes, para prevenir pré-eclâmpsia. Não acho que foi uma atitude acertada. Então, como nutricionista, você precisa, primeiro, avaliar qual é o consumo de cálcio alimentar dessa mulher, se ela come ou não leite, e produtos derivados de leite, não só o leite em si. E, a partir disso, você determinar, né, e calcular a quantidade de cálcio que você vai suplementar para ela ou não, tá? Então, não é bem assim. Até porque esse cálcio pode se depositar na placenta, nos vasos, e trazer transtornos e problemas para essa mulher depois, tá? Então, não é assim. Quais são os exames bioquímicos que vão ser solicitados? Então, mantém função de metabolismo de ferro, função hepática, função renal, metabolismo de glicose. Não precisa fazer hemoglobina glicada, porque, em geral, ela já tem, né? Aqui é o acompanhamento gestacional, e todos os meses ela faz o exame de glicose. Mas entra o teste de tolerância oral à glicose nessa mulher. Faça a função tireoidiana, homocisteína, vitaminas e minerais.
Quais são os pontos mais importantes? Acompanhar o ganho de peso, porque ela não pode ceder, ela não pode ganhar muito peso. Então, tem gestante que ganha 2 quilos por mês. Possível, não dá. Porque ela vai abrir um quadro de diabetes gestacional, a pressão dela vai subir ou pode subir, entendeu? Então, ela tem que fazer um controle bem certinho do que ela está comendo. Entre 24 e 26, entre a 24ª e a 26ª semana, é feita o rastreio e o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, se isso não tiver acontecido antes. Todo exame de glicose que ela faz é um rastreio já, entendeu? Porque se der 92 ou mais, abre o diagnóstico. E aí ela nem precisa fazer o teste de tolerância oral à glicose. Mas se os exames dela estão dando direitinho, o que vai ser diagnóstico vai ser o TOTG que ela faz nessa idade gestacional, tá? E acompanhar a pressão, né? Se ela tiver um risco aumentado de pré-eclâmpsia, ela tem que fazer esse acompanhamento com mais frequência, né? Tipo, diariamente vai medir a pressão. Para fazer o diagnóstico de diabetes gestacional, você tem esse quadro que está na diretriz brasileira de diabetes, tá? Da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ele é bem claro, assim. Como é que você faz o diagnóstico? Então, você faz o diagnóstico. Pode ter uma gestante, né, que ela tem diabetes prévia à gestação, tá vendo? Que é o que a gente chama de diabetes mellitus pré-gestacional. E se ela já vem para você assim, eu sou diabética e engravidei. Ou ela nunca tive diabetes e como que eu vou saber se ela desenvolveu durante a gestação ou não? Primeiro, a gente pode ter um quadro de uma mulher que ela tem diabetes e não sabe que tem. Isso pode acontecer. E é o que a gente chama de over diabetes. Ela já era diabética, ela só não sabia que era. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, glicemia em jejum maior ou igual a 126. Glicemia ao acaso, que é aquele que a gente faz no dedinho, maior que 200. Hemoglobina glicada maior que 6,5. Ou o teste de tolerância oral à glicose maior que 200 depois de 2 horas, tá? Isso aqui significa que essa mulher já era diabética, ela só não sabia, tá? Caso essa mulher tenha uma glicose de jejum maior ou igual a 92, o corte é muito menor do que é para os indivíduos não grávidos, né, que é 99, 100, na verdade. Ou teste de tolerância oral entre 92 e 100, teste de tolerância oral à glicose, 1 hora maior que 180 ou 2 horas entre 153 e 199, isso é um quadro de diabetes gestacional. Essa mulher abriu esse quadro de diabetes na gestação. E aí vocês podem perguntar assim, prof, mas ela vai continuar diabética depois? Talvez sim, ou talvez não. O fato dela abrir esse quadro significa que ela tem toda a genética para ter diabetes tipo 2, entendeu? Então, isso é um fator importante a ser levado em consideração. Algumas mulheres não saem mais do quadro, tá? Então, abriu diabetes gestacional, teve o neném, né? Pariu e continuou diabética. Isso é possível. Nesse segundo trimestre, continua-se, né, com os acompanhamentos. Tá errado aqui, tá? É 27, não é 17. Não. Nesse segundo trimestre, é feita a segunda ultrassom morfológica, que a morfológica tem esse nome porque a gente vê a anatomia do bebê, tá? Faz-se também a medida do colo do útero, porque isso vai ser um preditor importante de parto prematuro. E começa a ser feita a morfometria fetal. A morfometria fetal vai te dizer qual é o tamanho de fêmur, de circunferência cefálica, circunferência biparietal, né? Que é de um lado para o outro. Faz-se a medida do fêmur, da circunferência de cintura, peso, enfim, ele faz várias medidas. E a partir dessas medidas, você vai acompanhar como que está o desenvolvimento desse bebê de crescimento, tá? Crescimento. Ele está crescendo próximo à média, está pequeno para a idade gestacional, está restrito, ou ele está grande para a idade gestacional, ele é gig, entendeu? Então, isso é muito importante. E aqui, a ultrassom, ou melhor, a nutrição vai ser determinante para o acompanhamento, porque o que essa mulher come vai impactar diretamente no tamanho desse bebê, para ser menor ou maior. Tá? Então, isso é muito importante. Faz-se também o ecocardiograma fetal, que vai avaliar o risco de cardiopatias nesse bebê. Aqui é de um site, tá? Que são as curvas de Hadlock.
A gente tem aqui, ó, vou aumentar para vocês verem. Circunferência de cabeça, circunferência abdominal, comprimento do fêmur e peso fetal estimado, tá vendo? Observem que eu tenho, ó, percentil 5, vamos para peso, percentil 5, percentil 10, percentil 90 e percentil 95. E no meio eu tenho a mediana. A gente quer, o ideal, né, o melhor dos mundos, é que ele fique sempre por aqui na mediana, ou que minimamente ele não oscile. A gente não pode ter grandes variações no tamanho desse bebê ao longo da gestação. Então, aqui tem as idades gestacionais, bebês que estão acima do percentil 10 são considerados pequenos para a idade gestacional. Se ele estiver entre o percentil 10 e o percentil 1, né, 5, ele é considerado um bebê restrito, tá? Com restrição de crescimento. E isso a gente consegue tratar, o tratamento da restrição de crescimento é basicamente nutricional, tá? Então, é o acompanhamento desse bebê a partir do nutricionista. Então, a gente consegue tanto tratar a restrição quanto a macrosomia, que é esse bebê mais aqui em cima, no percentil 90, percentil 95, tá? Quais são as medidas? Então, circunferência cefálica, biparietal, abdominal, comprimento de fêmur e peso estimado. Aonde que a nutrição vai impactar? Circunferência abdominal, tá? Osso, a gente não consegue mexer em tamanho de osso, circunferência de osso, comprimento de ossos. Cabeça também não. A gente vai mexer no abdômen e, por isso, né, proporcionalmente no peso. O acompanhamento eu faço no site da Fetal Medicine, que é onde eu avalio principalmente, tá? As curvas, então, ela vai representar tanto a genética, então, por exemplo, se os pais são muito grandes, esse bebê vai ser grande também, eu não espero ele aqui embaixo no percentil 30, entende? Ele a genética dele é para ser maior, né? Principalmente o ambiente, o que essa mãe está comendo e a placentação. Se a placentação foi mal feita, eu vou ter um impacto direto no desenvolvimento desse bebê. Tanto para ganho de peso, quanto até mesmo para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia dessa mulher, porque a placentação mal feita, os vasos estão ruins, esses vasos ruins levam a um aumento de resistência vascular periférica, tá? Como eu falei, eu faço no site da Fetal Medicine, mas tem outros sites que também dá para fazer. Tem alguns programas que também tem, tá? Então é importante fazer o acompanhamento com o mesmo profissional, tanto a curva, a ultrassom, é importante ser o mesmo profissional, porque os cálculos variam e a gente tem outros fatores não controláveis que são passíveis de erro, né? E aí entramos no terceiro trimestre. Terceiro trimestre, gente, ele é um trimestre que para a mulher é difícil. Te fala que o segundo trimestre é a lua de mel, porque a barriga não está muito grande, você não tem tanto sintoma, os enjoos passaram, você dorme super bem. No terceiro tri, não. Terceiro tri é onde a gente tem um ganho de peso acelerado desse bebê. Pensa, ele iniciou o terceiro tri com 1 quilo e ele termina com 3 quilos ou mais. Então, ele triplica o peso dele. É um ganho de peso muito grande. Ele faz reservas energéticas que estão vindo da onde? Da mãe. Então, ele tira da mãe para fazer as reservinhas dele para depois que ele nascer, né? A gente tem um menor crescimento ósseo, porque o crescimento é sempre mais lento, né? E é o momento da vida da gestante em que ela tem mais sintomas. Então, ela vai ter hiperventilação, o trânsito gastrointestinal fica muito lento, muito sono, então dela tudo fica um pouquinho mais pesado, digamos assim. Como eu já tinha explicado, né, bebês a termo são aqueles que nascem com mais de 37, com menos de 37 são bebês prematuros. A gente tem uma demanda por nutrientes muito alta, geralmente elas têm muita fome, mas têm muita dificuldade de comer, porque pensa, toda a motilidade gastrointestinal fica lenta. Então, ela come, mas ela se sente cheia demais, muito empazinada, por vezes tem azia, má digestão. Então, é um trimestre mais complicado, né? O bebê vai ter uma demanda super grande de ferro, porque ele vai fazer a reserva dele, e geralmente essas mulheres já entram na gestação com uma reserva de ferro menor, né? Baixa. Então, é um momento em que eu tenho um grande risco, e frequentemente eu tenho o desenvolvimento de anemia nessas mulheres, né? Os exames bioquímicos continuam os mesmos, né? Metabolismo de ferro, função hepática, renal, enfim. E a gente tem mais acompanhamento ultrassonográfico. Então, é feito uma ultrassom com Doppler entre 32 e 34 semanas,
que ela vai ser importante para ver a posição do feto, avaliar a quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido amniótico vai te dizer se há, por exemplo, uma diabetes ou não. Frequentemente, mulheres com diabetes gestacional têm polidrâmino, né, que é aumento do volume de água na placenta. O oligodrâmino é menos comum, que é a redução do volume, mas o poli é mais comum. Avalia também o peso do feto e faz morfometria também nessa idade gestacional, tá? O Doppler é muito importante, porque ele vai dizer como que está a circulação placentária, a oxigenação fetal, que vai determinar, por exemplo, a necessidade de uma cesárea de emergência, porque reduziu a oxigenação. Importante, manter as orientações sobre ganho de peso, porque no terceiro trimestre ela tende a ganhar mais peso, tem retenção de líquido, então isso é importante ser avaliado em consulta, está retendo líquido, não está. Fazer a suplementação de ferro, geralmente, ela vai ter uma demanda maior por ferro, então você vai precisar estar em contato com o obstetra, porque a gente só pode prescrever 45 miligramas, né, que é o nutricionista, então o obstetra vai frequentemente precisar de uma dose maior, porque, em geral, isso não faz muita cosquinha. E nesse terceiro tri, é importante também já fazer algumas orientações sobre o pós-parto, principalmente sobre a amamentação, alimentação, né, depois que esse neném nascer. Vamos falar um pouquinho sobre as interpretações dos exames? Então, primeiro, toda gestante tem que ser avaliada bem criteriosamente. Por quê? Porque os exames dela não necessariamente vão ser iguais ao de uma pessoa não grávida. Então, é importante ser avaliado, principalmente eu trago aqui 3 exames, que é o metabolismo de ferro, as alterações do metabolismo de carboidrato que vão acontecer e alterações do metabolismo lipídico. Então, primeiro, a série vermelha dessa mulher vai estar diferente, porque eu tenho aumento de volume de sangue, lembra? 1 a 1,5 litro. Isso vai gerar o que a gente chama de hemodiluição. Então, o sangue dela vai estar mais diluído. Então, a série vermelha vai estar ruim, mas não é porque a série vermelha está ruim necessariamente. É porque o sangue está diluído. Então, a hemoglobina vai estar baixa porque está diluído, o número de... o hematócrito, enfim, os outros fatores, os outros resultados da série vermelha, né? O metabolismo de carboidratos também vai estar diferenciado. Por quê? Na gestação, a gente tem aumento de resistência à insulina na mãe. Então, a mãe fica resistente para que eu consiga aumentar a captação de glicose pelo bebê, tá? Então, metabolismo de carboidratos precisa ser avaliado. Por isso que mulheres que já têm uma alimentação ruim, elas tendem a abrir o quadro na gravidez, entendeu? O metabolismo lipídico fica uma bagunça, porque eu tenho maior convocação de gorduras, tenho mais deposição de gorduras. Então, não se avalia colesterol, total, frações, nem triglicerídeo em grávida, tá? Contraindicado. Vai só servir para deixar aquela mulher com a pulga atrás da orelha. Então, como eu falei, há uma redução dos valores de hemoglobina. Para que a gente consiga fazer a detecção da anemia ferropriva, você precisa combinar exames. Então, tem que fazer série vermelha, ferritina, transferrina e ferro sérico. Mais sintomas dessa mulher, tá? Então, se ela está reclamando que está cansada e tudo mais, acredite nela e avalie criteriosamente esses exames. Só... O cálculo do DPP, gente, mas isso aqui a gente não faz na prática, tá? Porque só faz se você não tiver de jeito nenhum uma ultrassom disponível. Porque você faz, em geral, pela ultrassom. Então, o cálculo é feito assim, você soma, pega a data da última menstruação, o primeiro dia da menstruação dessa mulher, vai somar 7 dias. Depois, no mês que foi essa menstruação, se for entre abril e dezembro, você tira 3. Se for entre janeiro e março, você adiciona 9 meses. Porque aí você faz o cálculo, né, de qual é a data provável do parto daquela mulher, a partir desse jeito. Mas, assim, a regra de Nagel é usada quando a gente não tem ultrassom disponível, tá? Em geral, aqui, pelo menos nos grandes centros, você vai fazer a partir da ultrassom de primeiro tri. Portanto, é preciso dar atenção aos sinais e sintomas e fazer as avaliações bioquímicas bem criteriosamente, para então você fazer uma conduta nutricional adequada.
Como eu falei do metabolismo de carboidratos, a gente vai ter um aumento de resistência à insulina na mãe, que é fisiológico, é por conta dos hormônios placentários, tá? Para aumentar a demanda, aliás, a disponibilidade de glicose para esse bebê. Você avalia sempre a partir da glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, frequentemente a gente faz mais no primeiro tri, e o TOTG no final do segundo trimestre. Já expliquei como é que a gente faz o diagnóstico, né, de diabetes gestacional. Lipidograma a gente não faz durante a gestação, desnecessário, porque fica altera demais os resultados, e a gente vai ter uma demanda muito grande de micronutrientes, tá, gente? Aí, quais são os micronutrientes que, na minha opinião, assim, opinião de especialista, não tem muita serventia, mas que serão mais demandados? Então, a vitamina D, né, que é o valor de referência entre 20 e 60, a gente não quer nem que aumente a mais de 60, mas também não quer que fique próximo de 20, então deixar ali mais no meio, né, desse valor de referência. A vitamina B12, que vai estar entre 200 e 900, mas a gente também não quer que esteja muito próximo de 200, tem que ter, né, que esteja um pouquinho mais elevado, porque esse bebê vai precisar de reserva de B12 e vai pegar dessa mãe. O ácido fólico, que a gente faz a avaliação a partir do ácido fólico eritrocitário, principalmente se ela come muitos vegetais verdes, porque aí o ácido fólico no sangue, né, vai estar super alto mesmo. E complexo B, que é cofator de praticamente todas as vias bioquímicas, né? Acompanhamento pré-natal. Quais são os objetivos do acompanhamento? Identificar os fatores de risco pré-gestacionais, gestacionais, quais são as alterações nutricionais que aconteceram ao longo dessa gestação e determinar quais são as metas e os fatores de risco que a gente consegue avaliar, né? Muitas das vezes o objetivo do acompanhamento é minimizar, não é resolver esse problema, tá? Ou seja, o quadro é prevenir. Primeira consulta, vai fazer a avaliação antropométrica, peso, altura, perímetro de braço, dobra tricipital, não precisa mais do que isso, não pode fazer bioimpedância em grávida. Avaliação clínica, então, quais são as principais queixas, como está a pele dessa mulher, as mucosas, hidratação, constipação. Faz a avaliação bioquímica dos exames e a avaliação de consumo alimentar, para determinar quais são as preferências alimentares, e aí sim, realizar a prescrição dietética. Você vai precisar, nessa primeira consulta, avaliar os fatores de risco dessa mulher. Quais são eles? Baixo peso, sobrepeso e obesidade. E aí cada um vai ter um risco diferente. O baixo peso também não é bom, porque a gente tem risco de prematuridade, morte infantil, centralização, que são coisas bem ruins e estão associadas com desfecho negativo, que é mortalidade infantil. Assim como a obesidade e a sobrepeso, a gente também vai ter riscos, né? Tanto de complicação do parto, prematuridade, diabetes, enfim. Então, avaliar quais são esses riscos, seleciona, né, qual é a curva adequada para aquela mulher. No primeiro trimestre, pode ter perda de peso, principalmente caso essa mulher tenha muito enjoo, né? Não é recomendado que essa mulher perca peso ao longo da gestação, ela tem que ganhar peso, mas esse ganho de peso tem que ser sempre adequado, tá? Como é feita a prescrição dietética? Então, é uma dieta normocalórica, as necessidades energéticas são iguais para mulheres não grávidas no primeiro trimestre, não tem adicional no primeiro tri, e aí, conforme vai passando os trimestres, a gente vai ter um adicional calórico de 340 calorias no segundo tri e 452 calorias no terceiro trimestre. A prescrição dietética é normoproteica e normoglicídica, então de 15 a 20% do VET de proteína e 50 a 60% do VET de carboidrato. E em torno de 1,1 gramas por quilo por dia de proteína para essa mulher já é suficiente, que é normoproteica, não precisa ser hiperproteica. E aí a suplementação, olha só, o Ministério da Saúde preconiza 3 micronutrientes apenas. Ácido fólico, ferro e cálcio. Ele fala que para a grávida é isso aqui que é o suficiente. Será que é só isso? Então eu deixo para vocês aí essa pergunta. Será que é só isso mesmo? Então, na minha opinião, não serve de muita coisa.
Não é só isso. A gente precisa avaliar essa mulher e suplementar os outros grupos, os outros nutrientes, porque esse bebê em formação tem uma demanda por nutriente muito grande. Então, complexo B, A, D, E e K, ferro, vitamina C, zinco, cobre, cromo, iodo, colina, DHA, EPA, tudo isso vai ser mais demandado na gestação. Além disso, magnésio, cálcio, proteínas, aminoácidos e probiótico, caso seja necessário, né? Tem que avaliar individualmente. A conduta gestacional de suplementação é igual a uma conduta para um adulto. Em que sentido? É importante você avaliar a necessidade específica daquela pessoa, né? Sempre. É individualizada. É um caso clínico e é isso. Muito bem, espero que tenham gostado da aula. Aproveita, já deixa aí o seu joia, o seu like, segue para as atualizações do canal e até a próxima. Beijo!